Boa noite, boa noite, boa noite. Ei, estamos aqui para uma live muito especial. Você que está chegando agora no portal Vida Viva, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje o tema da nossa live, e que também tem uma convidada muito especial, a Laidiara Schneider, o tema da nossa live, até vou escrever aqui para vocês, São crianças como você. Conhece aquela música do Renato Russo? São crianças como você, e o que você vai ser quando você crescer? Os nossos pais. Então, seguindo aí com o tema da semana que nós estamos vivendo lá no programa Vida Viva, a gente está fazendo as lives aqui do portal, baseado nos temas que a gente está vivenciando lá, porque assim a gente vai descobrindo juntos também aqui algumas nuances que todo mundo pode se beneficiar, né? Então, dentro do tema pais e filhos, ou filhos e pais, nós vamos trabalhar com a Laidiara Schneider hoje, psicóloga, psicanalista, consteladora familiar, uma mulher extraordinária, que é minha amiga, minha parceira, também é cliente, aluna do portal Vida Viva, do programa Vida Viva, e vai nos dar a honra aí de trazer um pouco da sua experiência clínica de muitos anos com pais e filhos, e deixar ainda mais rico a nossa conversa de hoje, tá bom? Só que você que está chegando aqui agora, que então está chegando, que gostou desse tema e que acha que esse tema é relevante para mais pessoas, eu vou convidar você a convidar outras pessoas também. Aqui embaixo tem aquele aviãozinho, sabe? Se você clicar aqui, você pode enviar para pessoas que você vê que estão online, pessoas que você acredita que vão se beneficiar desse tema aqui junto com a gente, tá? A gente sempre recebe relatos de pessoas que dizem assim: ai, Paula, antes eu morria de vergonha de mandar o convite das lives e tal, mas daí uma vez eu mandei, uma amiga minha disse que mudou a vida dela, um amigo meu disse que mudou a vida dele. Então vale bastante a pena você fazer esse transbordo na vida de outras pessoas, ou seja, você levar adiante esses conteúdos, porque as pessoas acabam conhecendo algo que elas não ficariam em contato se não fosse pelo seu convite, tá bom? Se fizer sentido para você. Eu tô mandando aqui para um montão de gente. De repente você até aqui vai receber o convite também. Tá bom? Eu já vou chamar a Laidiara para a gente começar a nossa conversa. Tô só enviando para mais algumas pessoas aqui, tá bom? Vamos lá. Ai, gente, vontade de mandar para todo mundo. Mas ó, quem já ouviu essa música, né, do Legião? São crianças, essa parte só, né? São crianças como você, e o que você vai ser quando você crescer. Ladiara é cheia de repertório musical. Já vou chamar ela aqui, que agora eu já vi que ela está online. Ei, meu Deus! Antes mesmo de você chegar, eu já estou aqui vibrando. Ei, diretamente de Ê! Cuiabá! É isso mesmo, Laide? Yes! Sim, diretamente Meu daqui do Mato Deus! Grosso. Ai, que alegria, que honra estar contigo aqui. Nossa, que demais mesmo, porque assim, a Laide é uma pessoa que a gente está juntas desde 2014, não, 2015, né, Laide? 15, 16 por aí. Uhum. 15, 16, a gente se conheceu, Laide veio ser minha cliente, depois nós fizemos coisas juntas, nossa, a gente desenvolveu um trabalho lindo nas imersões. A Laide, ela vai contar um pouquinho dela aqui brevemente pra gente, né? Mas assim, escolhida a dedo para estar aqui nessa conversa de hoje para falar sobre pais e filhos, porque é uma pessoa que tem uma experiência muito grande clínica, é uma pessoa que eu confio muito, que eu sei que se eu tiver que indicar, falar assim: Paula, quem que você indica para me atender? Estou com uma questão aqui com meus familiares, com meus filhos. Falo, gente, a Laidiara é a pessoa certa para isso, sem dúvida, né? Então, que alegria a gente estar aqui. Pode falar um pouquinho de você, Laide, para a gente começar? Eu tô muito feliz também, Paula. É, a minha entrada na vida sistêmica foi contigo, né? Porque Aham. eu vinha de uma trajetória, eu já era psicóloga clínica, eu trabalhei muito com a psicanálise e quando eu conheci a Paula numa palestra de educação financeira, foi assim, uma quebra de paradigmas naquele dia, porque eu fui a primeira vez que eu fui de carro sozinha dirigindo, recém-dirigindo, morrendo de medo, porque eu Ah, tua queria irmã entrou. muito estar ali. Eu queria muito estar ali, sabe? Foi, amor. E é Amor. porque era esse presente, porque a gente frutificou muitas coisas depois desse encontro.
Então, eu trabalhei na época da psicanálise, trabalhei muito, meus 10 primeiros anos de profissão foram com pacientes psiquiátricos aí, eu trabalhava diretamente com os psiquiatras aí em Florianópolis. 10 anos também com pessoas com uma dor psíquica mais severa, com esquizofrenia, bipolar, transtornos de pânico, né? E aí eu fui chegando, e pessoas como nós, assim, que tinham alguma dor e vinham para se reformular. E aí quando eu cheguei no trabalho sistêmico com as constelações, eu já era muito feliz. Aí ela me tomou, assim, aí eu assim, gente, o primeiro trabalho que a gente fez ressoou lá na minha família, lá no Rio Grande do Sul, ninguém sabia o que eu estava fazendo, né? Eu não anunciei que eu ia fazer uma constelação. E aí foi ali que eu percebi que eu precisava estudar. Eu queria muito estudar essa técnica, porque eu precisava oferecer isso para as pessoas que vinham. Então, muitos trabalhos bonitos fizemos juntas, eu como sou staff nas imersões, lindas, lindas. Eu tenho muito o meu modelo de trabalho, é eu na minha essência, mas muito desse trabalho vem também do teu jeito, mais extrovertido, assim. Nas imersões eu me lembro que era algo bem, bem bonito, assim, nas horas para dar dos intervalos, né? Para dar uma respirada. Então, eu estou muito feliz, assim, de estar aqui contigo para falar um pouco dessa. Todos nós somos filhos, né? O primeiro lugar que a gente ocupa no mundo é o lugar de filho. Então, quando a gente vai receber um cliente, não importa qual seja a dor dele, se ele vem por uma questão financeira, se ele vem por uma questão de doença, de relacionamento, a gente recebe aquele adulto muitas vezes, é aquele filho de um sistema. E tudo que a postura dele diante desse sistema, dos pais principalmente, o quanto que esses efeitos vão repercutindo na vida dele, nos resultados de fato da vida, né? Sim. É muito legal você falar isso, Laide, porque assim, até eu também, até eu conhecer as constelações familiares, eu conheci essa postura, né? Constelação familiar não como o trabalho em si, mas essa postura que a gente chama, inclusive, de fenomenológica, de olhar as coisas além do aparente. É óbvio que se a gente parar para pensar, falar, eu sei que meu pai é filho do pai dele e da mãe dele. Eu sei que minha mãe é filha da mãe dela e do pai dela. Uhum. Eu sei que os meus avós têm pais. Lógico que eu sei. Mas eu não consigo, até eu ser convidada a prestar atenção nisso, eu não consegui imaginar meus pais como filhos, como crianças, como também frutos de algo maior, que também tiveram suas questões, também tiveram suas dores. Eu via os meus pais ali com as minhas demandas, entendeu? Ah, minha mãe não fez isso comigo, meu pai não fez aquilo comigo, meu pai fala assim que a minha mãe não devia, meu pai, tipo, eu via eles com um filtro de julgamento que a cultura, de forma inconsciente, acaba ensinando a gente a olhar também para o que é família, para o que é pai e mãe. E baseado nisso, eu com a minha criança machucada também, que é uma das coisas que nós vamos falar um pouquinho hoje, fui reagindo diante da vida, sempre com essa falta. Então eu chegava nos meus relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento, sempre desejando que alguém me desse o que eu achava que eu não tinha recebido em casa. E olha que sério que é isso, porque graças a esse movimento, eu cada vez julgava mais os meus pais, mais me afastava da minha essência, e ao mesmo tempo sem ter a mínima compreensão de que meus pais também tinham suas questões e suas dores, né? O que você pode falar um pouquinho assim sobre isso, da sua experiência e também da forma como você vê os seus clientes, seus pacientes? A palavra que me vem nesse momento é impressionante o movimento que gera dentro de uma pessoa. Estamos falando agora de uma pessoa adulta que tem a sua criança ferida. Tem uma dor nela, então ela vive, tem partes da vida dela que não evoluem, então ela vem buscar uma constelação. E na constelação,
surge um filho, o campo mostra ali um filho bem arrogante com seu pai e sua mãe. O que seria, na linguagem sistêmica, um filho arrogante? É esse filho que a Paula está trazendo. É um filho que acha que precisaria receber mais. Sabe aquela pessoa? Vê se vocês já ouviram ou se vocês às vezes já foram um filho assim. Ah, porque minha mãe, ela nunca cuidou direito de mim. Eu vivia solta, assim, sabe? Ela trabalhava o dia inteiro, me largava lá para as vizinhas, me deixava com as minhas tias, nunca não deu bola. Meu pai também. Meu pai é alcoólatra, nunca. Ele é todo cheio de problema. Então, assim, quando eu tenho esse olhar de julgamento diante deles, aí eu tô lá com a minha vida, ela não tem algum aspecto da vida dela que ela vai ficar emperrada. Então, quando a pessoa ela chega numa constelação, num trabalho sistêmico, e ela consegue, é saber, Mental. porque às vezes não é mental. A constelação ela não é um trabalho mental e a postura sistêmica também não é. É algo que vem da alma. Então, quando eu vejo através das representações, quando eu sinto na minha alma, porque todas essas informações que a gente acessa na constelação, elas são do campo morfogenético, são do campo biológico, do campo de informações que eu herdo da minha família, tá no meu DNA, tá na memória celular, então eu sinto no corpo, aquilo que eu tô vendo, eu sinto aqui, meu corpo reconhece como é real, isso tem um lugar aqui, ó, não é na mente, porque a mente, ela vive criando histórias. É aqui, ó. Ela não me amava, ela ficava trabalhando o dia inteiro, me criou solta. Não, é história. É aqui, ó. Meu corpo percebe. E o efeito que tem o meu corpo perceber, a história que tem por trás, o contexto que tem por trás, é muito impactante na vida daquela pessoa. Então imagina que às vezes essa pessoa tem seus lá 30 e poucos anos, às vezes ela tem seus 40, 50 ou mais, e ela se dá conta naquele momento da vida, porque naquele momento da vida ela está decidida, ela está preparada a dar conta, ter essa coragem de olhar o que tem atrás desse movimento, disso que move ela, essa vida dela que não dá certo em determinados aspectos. E ela vê que diante daquela mulher, daquele homem, o pai e a mãe, existem histórias muito difíceis também. Por trás daquele homem que me criou, daquela mulher que me criou, existe também uma criança ferida. Existe também, antes de serem meus pais, eles foram um homem bem comum e uma mulher bem comum, cheios de questões como nós todos, de medos, de angústias, de frustrações, de sonhos. E diante de todo esse contexto... Você queria bonequinhos, por isso que você fez isso? Um homem bem comum. Nem me liguei, olha só. Isso, perfeito. Um homem e uma mulher bem comuns. E diante de todos esses desafios, ainda com todas essas dores, esses emaranhamentos sistêmicos que eles carregam na alma, no DNA, na memória celular, eles te disseram sim. Sim para que você nascesse. Sim para que você fosse gerado antes de nascer. Então, quando um filho, ele percebe que ele veio dessa história, ele é fruto dessa história, ele é uma continuidade dessa história. De verdade. E que ele... então tá, minha história foi como foi. Foi isso. Gente, uma coisa que eu percebo é assim, ó. A relação de pai e de mãe com os filhos é a relação mais verdadeira que existe. Porque não tem mentira. Sabe, aquilo que eles entregam como pai e como mãe para nós filhos é o que eles são. É o que eles são. É isso que eles são. Eu não vou ficar... Não existe farsa. Eu não vou ficar te agradando 18 anos, 20, 50 anos agradando um filho. Não. É isso que eu sou. E eu entrego isso para você.
Esse é o meu tudo. E às vezes o meu tudo não é exatamente o que o filho gostaria de ter recebido. O filho gostaria de ter recebido carinho, atenção, cuidados. E às vezes esse pai ou essa mãe, eles puderam dar a vida e não puderam dar esse a mais que o filho gostaria. E quando o filho, ele consegue olhar com honra, com reconhecimento, sabe? Puxa, eu recebi a vida, eu só tô podendo respirar aqui hoje, eu só tô podendo ter o meu relacionamento, eu só pude ter os meus filhos porque eles me deram a vida. Então eu sou grata a eles. Sim. O que foi, a história como foi, quando eu consigo dar um lugar para essa história no meu coração, por mais dura que ela tenha sido, por mais feridas que ela tenha te trazido, essa é uma grande virada de chave. É uma grande virada de chave. A mesma intensidade da minha dor é também a mesma intensidade de potência para eu ter a minha força impulsionadora para a vida, depois que eu viro essa chave. Uhum. Laide, mas quando a gente pensa nessa virada de chave, porque assim, nós que já temos o conhecimento sistêmico, né, que também estamos vivendo Vida Viva, para quem não sabe, o programa Sim, Vida Viva a gente faz inclusive os momentos de sessão terapêutica, que é toda terça-feira à noite. Aliás, amanhã nós vamos constelar no campo, né, esse movimento dos pais com os filhos. Então, assim, a gente já está com uma visão um pouco mais ampliada e a gente consegue entender que não é romântico, porque o processo ele é dolorido, o processo da gente conseguir ressignificar dentro de nós a ilusão de paz que a mídia, que os comerciais de margarina é, ensinaram a gente, é, versus uhum, pais reais, pais humanos, né? Então a gente já tem essa dimensão, mas me vem bastante assim, né? Que enquanto a gente não tem essa consciência, nós somos puro sintoma. A gente está o tempo inteiro promovendo algum tipo de disfunção, algum tipo de doença, seja nós que somos adultos que estamos aqui como filhos, seja os nossos filhos, uhum, né? Sejam, você pode pensar nos seus filhos. Eu recebo muitos relatos de mães, que inclusive o tema de amanhã ele veio justamente por causa disso, né? Porque tem várias mães no programa Vida Viva que elas disseram assim: sim, ah, meu filho dorme no meio da cama, não quer sair do meio da cama do casal. Ah, porque meu filho vira e mexe e fica doente. Ah, porque você acredita que meu filho. Esses dias eu ouvi uma cliente, eu achei muito bacana. Ela disse assim: eu dei um empurrão no meu filho, que estava muito brava com ele, e ele acabou batendo a cabeça no lugar, e eu quase morri de culpa. Acontece que você não vai entender, Paula. Você acredita que ele chegou para mim e falou: mãe, mas é que eu mereci. Eu estava te irritando muito. Ela disse que ela desabou a chorar. Ela falou: meu Deus, olha o que meu filho me dando lição de moral, ficando como se ele fosse meu pai ali falando comigo, e aí que minha culpa aumentou ainda mais. Eu falei, meu Deus, meu filho está dizendo que mereceu. Ela falou: eu tô arrasada, Paula. Então, assim, episódios como esse, que mostram relações machucadas por um movimento inconsciente mesmo, que só vai sendo copiado e colado, porque possivelmente a mãe dela fazia isso, que a avó dela fazia isso, quantas gerações estão fazendo isso, e ela tá buscando ajuda, né? Ela tá buscando se desenvolver, mas a hora que ela vê, ela também só faz aquilo que ela aprendeu. Então, os filhos produzindo sintomas de repetição de padrões ou de alguma forma querendo mostrar essa dor que essa mamãe ainda não conseguiu ver, que esse papai ainda não conseguiu ver, e nós também, né, produtores de sintoma com os nossos sim, fracassos na vida adulta. Então, eu acho que eu sim. floreei um pouco aqui, mas acho que você compreendeu a linha de raciocínio, né? Sim, e é muito legal o que você está trazendo, Paulo, porque aqui tem mães que eu já identifiquei de filhos pequenos. Aham, legal. Então, assim, ó, é bem legal Aliás, estar quem trazendo quiser colocar isso. perguntas, eu vou deixar aberto um pouquinho nos Isso, comentários, tá, gente? Se vocês quiserem colocar pergunta, pode colocar. sim. Então, assim, é bem importante, como mães e pais de crianças, vocês observarem que os sintomas que os filhos de vocês reproduzem, porque, olha, isso acontece muito, com muita frequência, foi muito legal você trazer isso, porque acontece muito da mãe, principalmente a mãe que vem mais buscar ajuda. Laide, meu filho
tá acontecendo isso, isso e isso. Se você atende criança, eu não tenho atendido criança, eu já atendi. Mas nesse momento eu não atendo criança. Mas eu sempre falo, eu sempre sinto no campo que era importante fazer o atendimento dessa mãe e desse pai. Por quê? Porque o filho ele traz à tona, a criança ela não tem ainda uma estrutura psíquica elaborada para se expressar. Eu estou sentindo que eu estou com medo que vocês dois se separem, porque eu vejo quanto que vocês têm uma relação tensa. A criança ela não consegue elaborar isso, ela não entende também que ela está preocupada. Então, ela vai através das atitudes dela mostrar para vocês se ele está triste, se ele está irritado, se ele tá ou até mesmo de doenças, se ele está com déficit de atenção, sabe? Então são crianças que o coraçãozinho delas, aonde que ele está, que não consegue estar na escola, no aprendizado, não consegue parar quieto, ele está num agito, esse agito de hiperatividade, que é um diagnóstico super no auge, né, há um tempo, comum. O que essa criança está denunciando? Que agito é esse Denúncia. que no coraçãozinho Escreve dele essa palavra denúncia? aí, tá, gente? Essa palavra é bem importante. O filho denuncia através das atitudes e dos sintomas o que ele está sentindo. Então aí está a importância desse pai e dessa mãe, que são adultos, que já têm uma estrutura psíquica desenvolvida, que já tem uma estrutura para dizer assim, ó, eu dou conta de resolver os meus problemas, eu dou conta de ir atrás das soluções. E é nesse momento que é a virada de chave, é quando eu decido, é quando eu mesmo sentindo medo... Eu como mãe, né, você quer dizer? Eu como mãe, mesmo sentindo medo, eu vejo, eu olho para o meu filho, eu olho para mim e eu decido que eu vou buscar o que tem por trás desse comportamento do meu filho. O que está acontecendo entre eu e o meu marido que está bem difícil para nós dois? Ou o que está acontecendo dentro de mim que o meu filho está querendo me dizer? Sabe, gente, da mesma forma que o fundador de uma empresa, por exemplo, quem tem empresa, os sintomas daquela empresa, que é falta de dinheiro, calote, estou dando exemplos aqui, elas denunciam algo que o dono da empresa é muito difícil de ele olhar. Então a empresa dele vai denunciar para ele, dizer, ela pede socorro, ela diz assim, ó, olha para isso, por favor, olha para isso. Da mesma forma acontece com o filho. O pai não consegue enxergar, ou a mãe não consegue enxergar, porque é muito difícil. É o que a Paula está dizendo, não é um romance. É difícil, dói. Mas como adultos, a gente dá conta de ir atrás da nossa felicidade. Depois que passou, a gente vê quanto que valeu a pena. Então a gente olha, o filho ele pede socorro. Se é um filho que está brigando demais, se é um filho que está inquieto, se é um filho que não dorme. Por que ele não dorme? Por que ele não consegue dormir? Se perguntem. Por que ele está chorando demais? Por que ele está assustado? Por que ele começou a ficar assustado? Que insegurança é essa? Sabe? É algo... O filho é uma esponjinha, é uma anteninha. Ele tá ligado em tudo de forma inconsciente. Ele não consegue falar em palavras, mas ele vai denunciar. Não, o que me veio aqui, inclusive, é o seguinte, né, que às vezes os pais, eles não se dão conta de que precisam de ajuda. Porque essa questão, assim, né, de se olhar, de se autoconhecer, porque todos nós somos frutos de muita dor, essa é a verdade. Nós somos frutos de muita luz, porque nós temos aí gerações que deram certo, que foram da forma possível transmitindo a vida, e a vida chegou para nós, e isso é maravilhoso, se a gente olhar por esse aspecto, né, do sucesso da transmissão da vida, e se a gente está aqui ouvindo, compreendendo, com a internet ativada, não importa a sua situação financeira atual, não importa a forma como você está vivendo a sua profissão,
Seus relacionamentos, você deu certo até aqui, você está vivo até aqui. Pode dar Sim. mais certo quanto mais você se desenvolver. Mas assim, no fundo, enquanto a gente não vai buscar uma consciência, um desenvolvimento pessoal, nós somos apenas fruto de muita dor, mas muita dor mesmo. Eu vejo nossos processos aí, a gente se acompanha há tanto tempo, a gente vira e mexe, abre um tema novo, está sempre se desenvolvendo, encontrando questões e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o pai e a mãe que veem que existe uma questão ali, que aquele filho está fazendo um sintoma, e sintoma é qualquer tipo de coisa, porque essa criança, igual a Laide estava falando, pode ser que não durma à noite, pode ser que esteja falando com os amiguinhos imaginários e só queira ficar com os amiguinhos imaginários, né? Pode ser que esteja comendo demais, pode ser que não esteja comendo, entre outras coisas, dormindo na cama com os pais, querendo comprar briga pela mãe ou querendo comprar briga pelo pai. Então, são N movimentos. Vocês podem até anotar aí. Tudo que não está leve, tudo que provoca um movimento de muito peso, de muita angústia, é um sintoma. Não importa se é uma doença física ou psiquiátrica, qualquer coisa que gera um desconforto muito grande é um sintoma. E ele pode ser visto com gentileza, com amorosidade. Como que a Sim. gente consegue ver um sintoma com amorosidade e gentileza? Somente se você lembrar que você também tem dentro de ti uma criança machucada. E somente se você lembrar que os seus pais, antes de serem seus pais, também foram crianças que também tiveram essas questões. Esse movimento que a gente está falando, né, desde o começo, que tem a ver com o título da live, que os nossos pais são crianças como nós, né, e no fim essa música diz, né, são crianças como você e o que você vai ser quando você crescer. Ou seja, tudo aquilo que você não concordou dos seus pais, possivelmente você está repetindo hoje. Se você não tem filhos, não importa, você tá repetindo isso com seus projetos, que também são filhos do seu sistema. Sim. Então, a moral da história, o autoconhecimento e essa busca, ela precisa em algum momento ser despertada dentro de você para que você saia do movimento de culpa e ative o movimento de autorresponsabilidade, que vai ser mais leve e vai te dar outros tipos de recursos para lidar com a situação, né, Laide? Sim. Então, quando um pai e uma mãe, isso você falou algo bem importante. A vida da gente, normalmente, ela é tão corrida, sabe? Nós ligamos o automático, é basicamente isso: cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do trabalho, cuidar do marido, de uma forma muito corrida, turbulenta, várias coisas. Então é como se não sobrasse. A gente não se olha com gentileza aí que você está falando para pensar assim, ó, mas por que eu estou vivendo isso? Será que era para ser assim? Porque as pessoas são muito dedicadas, esforçadas. Esse termo, esforçadas, de quantas gerações que a gente escuta, desde os nossos avós, pelo menos. Ah, ela é tão esforçada, ela é tão esforçada. Como ela é sofrida, trabalha tanto. E aquilo vem com como se aquilo fosse bom, sabe? Então a gente não se habituou a questionar, a dizer, vem cá, mas era isso mesmo que eu era para estar vivendo? Por que eu tô vivendo assim, sabe? Então quando a gente pode se abrir, de pensar, tá, eu tenho essa questão, eu vou começar a olhar para mim. Tem um mundo que se abre. Tem um mundo que se abre. Um mundo que se abre. Um mundo enorme que se abre. As coisas podem... É tipo um quebra-cabeça de 1000 peças. É muito diferente quando a gente recebe ele, com as peças todas misturadas, e quando ele tá montado. Tem uma lógica, sabe? Então, assim, o amor, ele flui. Só que o que acontece é que a gente adota posturas que não são eficazes, a gente vive seguindo padrões. A nossa história, ela vem de muito longe. Gente, tem constelações que a gente faz, que a gente percebe que a dor daquela pessoa não fala de alguém, fala de pátrias.
histórias que vêm da época de guerras, sabe? Histórias da época que as pessoas, os ancestrais vieram de navio, na época da escravidão, sabe? Na época dos índios, que eles perderam a liberdade, as terras, é algo muito antigo que a gente não consegue alcançar na lógica, sabe? Então são coisas que às vezes a gente pensa, puxa, tá, eu dou conta, eu consigo sozinho, mas ter essa humildade, não é nem essa palavra, é essa dignidade, poder se olhar com dignidade. Quanto tempo eu tenho de vida até aqui? Eu vou viver com qualidade, eu acho que eu mereço viver com qualidade. Então começar de dentro, começa de dentro da alma esse trabalho, de se olhar, busca ajuda. Quando a gente está ancorado por pessoas que sabem conduzir a gente num caminho que é um caminho seguro, eu dou conta, sabe? De seguir os meus projetos, a minha vida, a minha família. Quando eu posso me olhar com a dignidade que eu mereço. Porque nós não fomos feitos para não sermos felizes. Nós fomos feitos para sermos felizes. O nosso grande objetivo na vida, talvez seja, eu acredito muito nisso, seja parar de seguir padrão. Sabe, quando você se encontra com o que você de verdade é, você não é uma mulher fazedora de tarefas, um homem tarefeiro que vive para acordar e trabalhar e vou comer e dormir. Não! É para ter diversão, é para ter prazer. Também faz parte, é muito importante, é para ter dinheiro, sabe? E isso que eu tô falando e a Paula tá falando é muito importante porque nós estamos nesse lugar hoje, mas todos nós, a gente se trabalhou muito também. Muito. Para poder ser um profissional de ajuda, então, né? Uhum. Você talvez não precise trabalhar tanto, mas é uma questão. Você não vai ser, sabe, profissional de ajuda. Mas tem uma questão na tua vida que, nossa, ela vai abrindo outras, porque tá tudo interligado. É a mesma Laide, é a mesma Paula. Então, assim, tenho várias questões dentro de mim, mas eu abro uma e ela vai se expandindo para as outras. E a vida vai ficando mais leve. Você vai observando algumas certas facilidades que antes não aconteciam. Os filhos. O maior presente que você pode dar para os seus filhos é quando você se trabalha. Por que um filho não vai querer dormir no quartinho dele? Ele deve ter um quartinho bem legal. Uma cama só para ele. Por que um filho não vai querer? Entre inúmeras possibilidades, dá para trazer um exemplo, porque isso é algo bem frequente que acontece com os casais. O filho, às vezes, está tão preocupado com o pai e a mãe dele, está tão preocupado, é como se na alma do filho ele dissesse assim, ó, traduzindo a alma do filho, é isso que é legal, vocês, adultos, pais e mães com estrutura psíquica, traduzir o que o comportamento do filho de vocês vai trazer para vocês. Ele entrega de bandeja para vocês. Ele entrega pedindo socorro. Então, quando um filho, o que move um filho a não querer sair de perto do pai e da mãe? À noite, quando é hora dos dois ficarem entre eles, na intimidade deles, esse filho deve estar muito preocupado. Na alma dele ele diz, vocês não dão conta? Então eu cuido de vocês. E o que acontece com esse filho? Poderiam ter outros exemplos. Aquele pai, aquela mãe que falam pro filho do seu cônjuge, porque teu pai não vai ser que nem teu pai bebe, teu pai não ajuda em nada, preguiçoso, sabe? Quando uma mãe, que acontece mais com mães, quando uma mãe ela chora no ombro do filho, ai meu filho, filho criança, filho adulto,
Ai, minha vida tá tão difícil. Puxa, aquela conta, não sei se eu vou ter dinheiro para pagar. O primo lá tá já me cobrando. Ai, que difícil, que isso, que aquilo, sabe? O filho, não importa se ele é criança, se é adulto, é filho. Sempre vai ser pesado para um filho ouvir isso. Porque o filho não tem o que fazer, ele é pequeno. Então, todos esses movimentos que sem querer o pai e a mãe acabam fazendo, tá, o filho não quer então dormir na caminha dele, então tá, às vezes eu não sei o que fazer, nunca é nada por mal, percebe? É sem julgamento de certo e errado. E Tem um tipo de amor, né? consequências. É um tipo de amor. E esse amor é um amor cego que o filho exerce. Cego no sentido assim, ó, eu não meço as consequências dele, eu não boto na balança, isso aqui vai me fazer mal, eu não vou fazer esse movimento. Ele não faz isso. É um amor tão grande que ele pega essa dor para ele, como se ele tivesse que cuidar. E é isso que ele faz, ele fica lá de noite cuidando, Se nem os bem pais sabem, pertinho. né? O quanto isso é ruim, imagina o filho, a É. filha. E até Isso. vou fazer um pequeno adendo, eu fiquei imaginando, tem mães que eu atendo, que elas falam, ai, graças, minha filha é minha melhor amiga. Ai, minha filha é meu porto seguro, minha filha é meu tudo. É, Ai, minha filha, não, mas como é que eu vou deixar minha filha? Ela está em primeiro lugar. é, é Minha filha, meu filho, né? perigoso. Aqui me vieram algumas ideias aqui de filhas, as mães que fazem isso com as suas filhas, né? E que a gente até dá um nome para isso, é uma maldade, embora seja inconsciente, uma maldade sistêmica, dando spoiler um pouquinho do que nós vamos trabalhar amanhã, né, Laide? Mas Sim, essa maldade, ela também é aprendida sistemicamente, porque a gente vem de mamães e papais que colocaram seus filhos no meio do casamento para salvá-los. Porque também o filho, quando ele acha, quando o seu filho, sua filha, acha que ele tem peito suficiente para bancar o herói que vai salvar o teu casamento, ou que vai te salvar das tuas dores, se você inclusive nem tá junto, né? Que isso acontece muito. Ele fez isso porque em algum momento você acreditou com confiança que ele era a sua salvação. Percebe? Que é um movimento, né? Que vai e volta. Fala um pouquinho mais sobre isso. Nós temos 3 perguntas, depois eu vou voltar, tá, gente? Daqui a pouco eu já faço as perguntas para a Laide aqui. Pode eu vou seguir, ser bem Laide. breve para falar disso. Tá, mãe. Peguem essa frase: as mães e os pais que fazem esse tipo de movimento com seus filhos contribuem para o fracasso de seus filhos. Porque é muito pesado para ele, ele não dá conta. Mas por amor ele carrega. Aí ele vai para a vida, ao invés de ele ir para a vida assim, ó, eu agarro a minha vida com as minhas mãos e eu vou viver. Ele vai assim, ó, carregando esse peso, essa responsabilidade que não é dele. Então ele vai para a vida sem força, com pouca força. Então, nesse sentido, é uma maldade sistêmica e é do filho também, uma arrogância. Mas é uma arrogância, é por amor, é lealdade, um amor cego, sem medir as consequências. Que E, um dia e vira a gente, vingança, né? que um dia vira vingança, porque esse filho fica com muita raiva, inconsciente, Só que ele não muitas pode vezes. contar essa raiva. Não, eu não sinto raiva dos meus pais. Meus pais são santos. Como que eu vou sentir raiva dos meus pais, Laide? E tem o filho que já tem, às vezes já tem adulto, mas ele não consegue fazer um movimento de saída, de se proteger dessa postura, dessa solicitação que o pai e a mãe fazem. Dessa solicitação, dessa demanda deles. O filho, quando ele se coloca nesse lugar de grande, ele tá como se ele estivesse pisando em cima do lugar do vô e da avó dele. É como se ele estivesse tirando o lugar do vô e da avó e, e ele ficando nesse lugar. E ele é bem pequeno, então ele fica totalmente fora do lugar e a vida ela vai começar a dar pistas, vai começar a oferecer situações para ele bem difíceis, bem difíceis, bem difíceis, até ele se dar conta. E talvez esse filho cresça
já tenha 70 anos e nunca se deu conta. Uhum. E às vezes, e muitas vezes, isso acontece com muita frequência, a gente faz todo um trabalho interno primeiro. Interno, é quântico, é de abertura, sabe? Aqui, ó, de minha alma com sua alma, mamãe. Eu falo pra você, por favor, é muito pesado pra mim. Ou eu falo, eu te deixo em paz, paro de me meter na tua vida. Eu deixo o Porque casamento de vocês em falar do paz. casamento de vocês em paz, sim. Porque porque muitas vezes esse filho, ainda mais quando é um filho homem, com uma, não, mas filha mulher também, com a mãe, sabe? Ai, a mãe não vai dar conta, eu não consigo magoar ela, eu vou magoar ela, como é que eu vou fazer isso? Dele fica, é uma tortura na vida. Porque ele não desenvolve, é o momento de ele viver os projetos da vida dele. Os sonhos, as construções, a criatividade. E não consegue, emperra. Eu tenho E gerar um os próprios frutos, potencialzão né? e gerar os próprios frutos. Sim, Porque frutos podem ser exatamente. filhos, podem ser projetos, pode ser dinheiro, pode ser saúde, pode ser Sim, tudo. sim. Tudo que é fluir da vida, né, Laide? Tudo que é fluir da vida. Tudo isso é o fluir da vida. É Do a vida adulto acontecer. funcional. É, é a vida poder acontecer da forma que eu desejo. Fluir. Fluir. Sim. Quer perguntar, Mas Paula? veja, Quer falar? Pode eu vou falar. subir aqui, mas eu queria só finalizar essa linha de raciocínio como que é importante, tá, gente? E nós vamos ter mais alguns movimentos aqui. Quem está no Vida Viva amanhã, nós vamos trabalhar isso no campo, né? Mais Uhum. uma vez lembrando. Bem Quem não está no forte. Vida Viva, gente, vocês têm a oportunidade, a gente está fazendo alguns workshops, tem as lives, tem bastante material lá no YouTube também, tanto no meu YouTube, que ainda tem alguns movimentos, né, que a gente fazia antes, quanto no YouTube do portal, a gente está subindo algumas lives para lá. Então, assim, fica perto, a gente vai ter outros workshops também dia 21, depois dia 7, depois no outro dia 21, só fazendo um adendo aqui. E na sexta-feira agora eu vou ter mais uma live com a Rebeca, que também é consteladora, tá? Falando sobre ser como os nossos pais. Então, esse assunto vai ficar aqui bastante com a gente essa semana, tá? Mas uma dica que eu já quero deixar de antemão aqui, falando desse assunto de como olhar para os nossos pais e tudo mais, o primeiro movimento para você sair dessa arrogância, essa arrogância que diz, além de tudo, eu posso salvar os meus pais, mas ao mesmo tempo, que droga que eles me fizeram passar por isso, que eu tive que ficar ali salvando eles tanto tempo. O primeiro movimento é admitir que você sente raiva. Por incrível que pareça. Porque quando você nega o sentimento de raiva, você acaba se grudando ainda mais nesse padrão. Porque, na verdade, existe um movimento que ele vem muito antes de você nascer. Que ele vem de gerações e gerações, de uma cultura muito grande sobre o relacionamento de pai e mãe, coisas que a gente aprendeu e que ficaram no movimento do inconsciente coletivo do tema relacionamento de pais e filhos. Então, tudo que a gente vive, tanto com os nossos pais, como aquilo que a gente vive com os nossos filhos, está embrenhado, está massificado, está poluído de coisas que você não escolheu. E qual que é o movimento de desenvolvimento pessoal? É você se dar a chance de conhecer essa dor, de entrar nela, para então você recriar o significado dela. Só que você só vai conseguir passar para essa etapa em que você consegue recriar, ressignificar o sentimento, ressignificar essa dor. E recriar o significado a partir do momento que você admite o quanto isso é difícil para você e que você admite na sua humanidade o quanto você sente raiva dos seus pais. Sim. Não é fácil a gente admitir. Eu É passei e bem passo por isso de difícil. vez em quando, né, Laide? A gente tem que falar, É, cara, que é, raiva! é. E é Eu sinto bem raiva. difícil. Eu já trabalhei tanto isso em mim. De vez em quando tem que Sim. pegar um travesseiro e socar, Poder, né, Laís? poder admitir. Melhor que faça isso em consultório, tá, gente? Ou numa sessão online, é melhor, no caso. Ai, ai, ai. Ó, Sim. a Elis diz assim, e quando a gente tem a consciência disso, tudo que vocês falarem, mesmo assim não flui.
Aí, Elis, Laide, faz assim comigo. É porque tá no cabeção, mas ainda não Lembra chegou aonde, lembra Laide? do No coração. Ainda tá aqui no racional. Na teoria tudo é lindo, a gente sabe exatamente o que fazer e nós somos prova disso, porque a gente já bateu cabeça na parede, hein, Laide? Sim, sim, a gente sabe disso tudo. Bert Hellinger, o criador das constelações, sabia disso tudo. Quantas vezes ele Boa. precisava. Quantas vezes ele precisava Bert se Hellinger fez uma reconectar com isso? constelação com 92 anos para se liberar da mãe, das questões que ele tinha com a mãe, tá, gente? E a gente vai todos os dias na vida ter que olhar para nossa humanidade e muitas coisas ainda não vão fluir mesmo. Mas tudo é um movimento de alma, é você buscar a solução no nível mais profundo, tá? Pode falar, Laide, eu até te cortei, desculpa. Não, não estava falando, não. Não? A Andrea Marques, então, pergunta o seguinte: quando você, no passado, já se posicionou dessa forma e hoje está consciente desse posicionamento equivocado, o que fazer? Qual o primeiro passo, Laide? Então, eu estou errada, já vi que eu estou Meu fora do meu lugar. bem, você já deu o primeiro passo. Você já deu o primeiro passo, que é se dar conta, que é perceber, porque muitas vezes a gente leva um bom tempo, a gente apanha da vida, fica ali apanhando, apanhando, fazendo um movimento de briga com a vida. De novo tá acontecendo isso comigo. Que saco, de novo. De novo eu entro num relacionamento e é alguém que me machuca, de novo, é um dedo podre mesmo. Eu sou uma idiota. Eu sou isso, sou aquilo. Olha a briga. Quando na verdade é isso aqui, ó. A vida, de novo, dizendo pra você, querida, olha pra mim. Tô aqui de novo, pacientemente. Tô aqui de novo, olha pra mim, olha o que eu quero te dizer. Me olha com dignidade. Me olha. E quando a gente para de brigar com esse movimento, a nossa dificuldade ela tá do nosso lado, ela tá no mesmo barco que nós. Quando a gente para de brigar, é muito cansativo ficar brigando. Essa energia ela é para ser usada para outras coisas, para o teu criativo, não para brigar com a vida. Então, se a vida tá aqui, ó, te dizendo de novo isso aqui tá acontecendo comigo, se acolhe e fala. Cada um aí pode pensar num segmento da sua vida que está de novo acontecendo isso. E se você tiver decidida, que está no momento de você olhar para isso, você pode dizer: eu vejo você, minha dor, e eu estou chegando para entender, para sentir, para perceber o que você quer me dizer. A tua dor está ali gritando, pedindo socorro para você há quantos anos? A tua dor tem consciência. Imagina que ela é uma pessoa. Ela tá ali do teu lado há anos pedindo socorro para você, implorando. Ela tá aqui no teu calcanhar, tá pedindo socorro e você nem, ó, saco. Quero me livrar de você, ó, saco. E ela tá ali do teu lado. O primeiro passo você já deu. O segundo passo, já nem me lembro mais qual era a pergunta. É, O que é ver. fazer? O que fazer? Eu já Você sei que eu estou num posicionamento equivocado. O que fazer então? você está preparada para você buscar uma assessoria. O Vida Viva é um lugar que vai te trazer bastante Que ela tá com a gente. consciência. Já tá? Se for a Então, Andréia, que eu tô fechou. pensando, é que eu não sei o login dela aqui. Então, Mas fechou. até fechando com essa linha de raciocínio que a Laide está É a falando, postura da gente, sabe? o posicionamento ele tem a ver com a ordem, né? E quando você percebe que você está fora do seu lugar, aí uma boa pergunta a se fazer, depois de fazer isso que a Laide acabou de orientar, porque primeiro eu preciso olhar a dor, né? Enquanto eu não olho para a dor, eu estou tentando excluir ela. E a nossa alma não entende exclusão, a nossa alma está tentando o tempo inteiro incluir as coisas. A gente tem um amor de alma muito, muito, muito especial, que está ligado à lei do pertencimento, que faz com que a gente tenha esse desejo inconsciente de incluir tudo que é aquilo que não foi visto ainda.
Então, quando você tem um sintoma de desordem, quando você tem um sintoma de algo que não flui na tua vida, quando acontece, é a Andréia mesmo, ei, ela tá na vida viva, assim. Então, quando você tem um sintoma de algo que não flui na sua vida, ou quando você percebe que você está fora do seu lugar, a primeira coisa é você reconhecer que humanamente você saiu do seu lugar, até porque você não sabia. A gente não aprende constelação na escola, a gente não aprende posicionamento fenomenológico, sistêmico, a gente não sabe o que é ordem, pelo contrário. A cultura diz, você tem que cuidar dos seus pais. Amar ao próximo como a ti mesmo é mal interpretado. A gente acha que tem que amar primeiro o próximo, depois a gente. Nem entende que amar é primeiro a mim, que se é a ti mesmo, primeiro tem que me amar para depois achar o próximo, amar o próximo. Honrar aos teus Uhum. pais, para que te sobre dias na terra, não sei o que, para que sejam multiplicados os seus dias, né? É um mandamento super mal interpretado, porque acha que honrar os pais é ficar grudado na barra da saia deles, lá cuidando deles e tentando salvar eles das dores que eles não te pediram ajuda. E que eles são bem grandinhos para cuidar. Honrar os pais verdadeiramente é você fazer algo de bom com a tua vida. É você fluir, você prosperar, você ganhar dinheiro, você ter uma vida massa, entendeu? Só que tudo isso mal interpretado na nossa mente faz a gente achar bonito. A gente está no lugar errado. Então, se você se deu conta, primeiro acolhe isso dentro de você e depois vai estudar o que é ordem. Qual que é meu lugar? Como que é ser um filho no lugar de filho, ao invés de um filho que fica lá achando que é pai e mãe dos pais? Daí você, né, quem está no Vida Viva vai estudar isso com a gente. Amanhã, inclusive, no campo, a gente vai trabalhar isso. Aliás, André, se você puder vir, seria bem legal. E é isso, tá, gente? É o movimento de primeiro acolher a dor e depois começar a buscar esse lugar. Não é fácil, faz parte de um processo, mas como a Laide bem disse, a partir do momento que você toma consciência, imediatamente você ganha uma nova chance de seguir diferente, né, Laide? Sim. É bem frequente a gente ver a pessoa quando ela decidiu que ela vai começar um processo. Ela decidiu. No momento que ela decide, e às vezes esse é o momento que ela paga, porque daí é como se não tivesse mais volta, sabe? É um momento assim, ó, eu realmente assumo que é isso que eu quero para minha vida. Desde essa hora, já o movimento começa a acontecer. É bem comum da gente receber assim, ó, eu recebo algumas, sei lá, a constelação tá marcada para daqui a 2 semanas, uma semana, 2 semanas, sei lá. E daí a pessoa manda mensagem, olha só, aconteceu um movimento com meu pai que nunca acontecia, sabe? Já Uhum. é a tua decisão, a tua postura. Você você tem sede de se melhorar. Isso deu para minha vida. Isso já vai abrir os teus caminhos. A Já vai decisão começar. de bancar como adulta, consciência que é tão difícil, né? Isso, isso. A Vanessa diz assim, quando você já é adulta com a sua própria família e não consegue ter um relacionamento saudável com a sua própria mãe, e sempre a melhor opção é se afastar. A história se repete anos da mesma forma. Depende, tá? Às vezes, se você é a Vanessa que eu tô achando que estuda constelação também, a gente tem que tomar cuidado, tá, gente? Quem estuda muito constelação e terapia sistêmica tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes a gente acaba pegando alguns movimentos fechados e toma aquilo como verdade. Mas cada caso é um caso, porque às vezes a gente acha que tem que se afastar, mas muitas vezes está fugindo de enxergar o movimento. O movimento que a gente chama dessa questão, né, da maldade sistêmica com a vingança sistêmica, que é uma dinâmica doente dessa mãe e dessa filha. Não sei se você pode falar alguma coisa sobre isso, Laide. O que você acha? Eu fiquei pensando, quando você estava lendo a pergunta, normalmente o primeiro movimento é se afastar, alguma coisa assim, né? A Uhum. sensação que me deu, Vanessa, aqui é assim, eu fiquei pensando, né? Eu fiquei ouvindo essa afirmação e fiquei pensando, é se afastar? Me deu essa sensação. Então eu não sei se aqui a gente está falando do teu campo, que quer dizer assim, eu não sei se é se afastar. Vamos um pouquinho mais para ver se é isso mesmo, Uhum. sabe?
Vamos ir um pouquinho mais É para ver se que é isso. Porque às vezes só a gente isso dá precisa um tema de realmente se uma live. proteger. Sim, Uhum. Desculpa te sim. cortar. Não, É o que que eu ia esse dizer, às vezes realmente é um tema que a gente pode marcar uma live para falar só disso, viu, Laide? sim. Às vezes o filho ele realmente precisa fazer um movimento de se proteger, de dizer assim, ó, até aqui, por favor, mas eu não dou conta, é demais. Então, para eu me preservar, sim. Mas olha, muitas vezes também não. Depende. Depende o que tem por trás, qual que é a origem que está fazendo esse desgaste entre vocês. Até complementando essa sensação, né? A Laide teve a mesma sensação que eu, a gente falou por vias diferentes, a mesma coisa, mas a palavra que me veio quando diz, né, se afastar foi, nossa, eu tenho tanta saudade. A Vanessa é a Vanessa que a gente está pensando, e eu vou dizer com Pra muito carinho para você. você, Vanessa. Escuta essa frase que a Paula falou e guarda ela para ti. É Hum. um presente essa fala para você essa noite. Eu falei para ela, eu tô te sentindo no campo. E talvez para ouvir essa palavrinha. Uhum. Que lindo, né? Quem sabe? Quem fica pertinho. Ai, gente, nós temos só 4 minutos. Pátio Raiz falou algo bem especial também. A gente tem que Ai, marcar adoro outra, aqui. Laide. Ai, meu Diz Deus. aqui, ó. Quando a mãe pede orientação, você não consegue recomendar, pois ela nunca concorda ou assume as suas falhas. Ignora teu ponto de vista e ainda diz, continuo perdida, achei que você me daria uma solução. Pesado. Por favor, mamãe, é muito pesado para mim. E eu sei Imagine que o isso. pessoal do pátio se trabalha já. Já olha para esse Uhum, movimento. E uhum. que difícil. E nesse caso, sim, uma postura de se proteger. É demais para mim, por favor. Eu não dou conta. Você é a grande, você é a adulta, você dá conta. Quando a gente não entra nessa solicitação, nessa demanda da mãe, é um serviço tão grande que a gente faz para todos, para tantos da nossa família, para ancestrais e descendentes. A gente está lembrando essas pessoas que você tem tudo, sem você como filho precisar falar. É uma atitude que lembra a pessoa que ela tem a força dela. Só que é algo muito, muito, muito difícil, tá? Isso daí é uma dinâmica Sim, muito doente. E que eu tô para te dizer que quem tá mais doente é o filho que ainda carrega a culpa de não poder dizer não para isso, a culpa de como é que eu não tenho solução. Eu preciso achar a solução. E fica justamente em função disso, sem se dar conta de que, na verdade, tá fora, absolutamente fora do lugar. Tem uma constelação que não vai dar tempo de eu contar agora para vocês aqui, mas que eu vivi como representante, eu fui a mãe. E quando eu vou falar muito rapidamente, né? A filha dizia assim: você é grande, mamãe, eu sou pequena. Eu grudava no pé dela. Eu grudava no pé dela com muita força. E ela dizia, desesperada: você é grande, eu sou pequena, mamãe, por favor, me deixa aí. Eu grudava no pé dela. Aí, ao mesmo tempo, eu era facilitadora. E aí, uma hora eu digo assim para a cliente: fala assim para sua mãe, eu te acho fraca. Agora eu confesso. Aí ela deu bug assim, porque era uma pessoa que sempre está constelando. Falei, fala, vamos testar isso. Aí ela diz, a verdade é que eu te acho fraca. Daí ela desabou a chorar, mas ela desabou, até me arrepia de lembrar. Ela desabou a chorar e ela chorava, ela chorava. Eu peguei e soltei o pé dela, e isso no campo ali. Deitei, peguei o travesseirinho que representava a minha dor e pensei, até que enfim você me deixou em paz. Sei lá para quem que vai servir, tá? Mas fica a dica. Gente, nós temos meio minuto. sim. Ai, amei, amei, amei. Muito bom estar com você, com vocês Ai, todos. eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Eu vou tirar uma foto minha e da Laide aqui. Ai, meu Deus, rápido. E aí vocês podem Vai! comentar as perguntas de vocês que a gente faz um conteúdo especial ou marca uma outra live. Topa? Yay, 2, 3 e já. Sim! Sorria.
Escreve pra gente porque valeu a pena, a gente vai adorar, nosso combustível. Boa Ai, noite, sim. te amo, Laide, até Beijo, te amanhã. amo também. Tchau, Até, gente! tchau.